Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Nessa nossa terceira temporada, a gente tem ouvido a cada episódio um professor, uma professora que representa uma região do nosso país, como forma de ampliar esse nosso repertório de trajetórias docentes, como a gente se constitui na docência, experiências das mais diversas pelo nosso rico país. E hoje eu tenho a honra de conversar com a professora Darlane Saraiva, do IFAM, que vem compartilhar a trajetória dela, né, uma boniteza com quem eu tive contato na abertura do Encontro Nacional de Educação Matemática, lá em Manaus, e hoje a gente vem, né, propagar a voz da professora Darlane para que ela chegue, né, a mais corações. Darlane, eu queria te agradecer muito por ter cedido esse tempo para estar conosco do Papo de Professor Podcast e dizer que eu queria que você se sentisse muito à vontade desde o início para se apresentar para os nossos espectadores e contar um pouquinho da sua trajetória, como você foi se tornando docente, se constituindo na docência, que pelo que eu vi já posso adiantar, é uma faceta muito marcante, né, da sua personalidade, da sua pessoa, né, como um todo. Então, fica muito à vontade, seja bem-vinda. Oi, Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dialogando com vocês, principalmente me fazendo refletir e ir para um lugar, né, que é sempre bom a gente parar e pensar, né? Como eu me tornei professor, então o que me faz ser professor e por que eu permaneço sendo professora. Mas sabe, Júlio, eu queria começar, se você permitir, fazendo a minha audiodescrição. Atualmente eu atuo na educação inclusiva também, e eu aprendi na educação especial que é importante a gente se identificar para todas as pessoas, para todo o nosso público, né? Então, eu quero dizer que eu sou uma mulher que me considero branca, eu tenho o cabelo com fundo preto, mas com algumas luzes, eu uso óculos, e nesse dia eu estou trajando uma camisa azul. Estou sentada numa cadeira na minha casa mesmo, uma cadeira preta, com um fundo, uma parede clara, né, e um grafismo indígena aqui atrás de mim. Tá? Então, mas mesmo assim, muito animada, né, com tudo isso para estar aqui conversando com vocês. E aí, te respondendo, como é que é essa trajetória para ser professora? E eu sou professora de matemática. Eu sou professora da Darlane Saraiva, eu atuo no Instituto Federal do Amazonas, e por aí você já tira, numa região, no estado que tem peculiaridades por si, pela sua constituição, seja ela política, seja geográfica, seja pela fauna, pela flora. São muitos Amazonas e muitas Amazônias dentro de um espaço só, e eu sou desse local. Então, te dizer que antes de ser professora, eu não sabia que queria ser professora. A minha primeira paixão foi pela licenciatura em matemática, que foi a minha formação inicial, mas eu não tinha dimensão do que era essa licenciatura, essa formação inicial em si. Então, quando eu vou enveredando para esse lado e vou descobrindo, nossa, olha só onde eu vim parar, né? E talvez até num pouco sendo menos politicamente correta, meu Deus, onde foi que eu me meti? Né? E esse lugar onde foi que eu me meti veio me transformando aos poucos. Então, eu chego aqui nesse momento, trabalhando numa instituição nesse contexto amazônico, mas de uma formação inicial bem rígida, a licenciatura em matemática. Porém, conforme a ação docente ela foi sendo manifestada, eu fui percebendo que aquela formação inicial, ela talvez não fosse suficiente. Então, eu precisei fazer outras reflexões na pós-graduação. Num primeiro momento, com a educação inclusiva, num segundo momento, já voltando o olhar para a educação escolar indígena, e num terceiro momento, para a educação escolar indígena, na perspectiva da educação profissional técnica de nível médio, na educação de jovens e adultos. Então, você entende? Então, como é que você chega nesse lugar? Como é que você constitui? Eu acho que a ação de ser professor, ela foi me convidando para experimentar muitas coisas no decorrer dessa jornada, sabe? De ser docente. Que especial, eu acho que isso é muito marcante mesmo, a sua multiplicidade de contextos, né, com os quais você foi se vinculando ao longo da sua trajetória, já tratando de todas as marcas que são muito especiais, né, sobre o seu estado. E quando você diz que são muitos Amazonas num só, né, a gente pode ver isso quando você descreve a sua atuação específica na docência, né? São muitos contextos pelos quais você passou, e o que a gente tem dado sempre foco no Papo de Professor Podcast são sobre as riquezas que cada um desses contextos vão trazendo para a nossa vida, para a nossa trajetória, e como eles também nos constituem de maneira muito singular. Eu tenho perguntado para as pessoas que participam conosco do podcast sobre grandes alegrias, grandes tristezas, marcas da docência, né? Às vezes são aprendizados constitutivos que a gente leva anos para adquirir, desenvolver, né? Criar,
né, na nossa atuação, e eu acho que essa multiplicidade de contextos, ela é muito reveladora de alguém que teve acesso a muitas experiências distintas. E Darlane, hoje a gente é ouvido por pessoas de fora do nosso país, então se você puder contar um pouquinho desses contextos, da multiplicidade deles, para quem não só está no Brasil, mas não os conhece, mas também para quem é de fora, eu acho que é uma dimensão muito difícil de dar em palavras, né, sobretudo numa quantidade finita, mas fica à vontade para contar, né, como tem sido essa sua experiência em contextos tão diversos. Bom, essa professora em contextos diversos, como eu falei, eu acho que os contextos e as pessoas, a ação docente, ela foi me convidando e foi me levando. Eu começo nessa ação docente, ainda na educação básica, na zona urbana, né, na cidade de Manaus, que é uma cidade que tem todas as características de uma grande capital, como muitas que a gente conhece por esse grandioso Brasil que está aí. E Manaus tem uma particularidade que é o polo industrial de Manaus. Então, atuar na educação básica e à noite estar trabalhando na educação de jovens e adultos, que foi uma também um dos primeiros momentos que eu tive que mobilizar outros conhecimentos e metodologias, que foi trabalhar no turno noturno com pessoas que eram profissionais do polo industrial de Manaus, já gerou algo que não estava ali na minha formação inicial. Então, você precisa, naquele momento, mobilizar essas ideias matemáticas ou não, com pessoas que passavam o dia todo no polo industrial e chegavam, né, até a escola na expectativa de superar aquela distorção seriedade. Então, já exigia um outro jogo de cintura dessa professora. Então, o primeiro momento dessa Amazônia um pouco mais urbana. Quando eu adentro o Instituto Federal, a minha primeira atuação dentro do Instituto foi num campus do interior do estado, numa região que está dentro do município de Maués, que é uma cidade que aqui no Amazonas, gente, a gente precisa saber o seguinte, a gente não conta qual é a distância em quilômetros, isso não existe no estado da Amazônia e na Amazônia. A gente conta por horas de navegação. Então, se eu sair de Manaus, eu vou navegar de 18 a 20 horas pelo Rio Amazonas e seus, né, afluentes, até chegar no município de Maués. Então, essa é a realidade. As nossas estradas, elas são os rios. Chegando em Maués, eu me deparei com um contexto que não era o meu vivenciado no início da minha atuação docente. Então, lá eu encontrei o filho do agricultor familiar, eu encontrei o filho do extrativista. Em Maués é um município que tem uma vocação enorme com a produção do Guaraná. É conhecido como a terra do Guaraná, o melhor Guaraná do Brasil, sabe? Está em Maués. Então, também com os produtores e essa identidade com o Guaraná. E uma influência fortíssima do povo indígena da etnia Sateré-Maué. Então, esses são outros contextos amazônicos que eu só pude experimentar quando eu estive atuando em Maués. E nesse momento que vem essa proximidade também com o trabalho com outras modalidades de ensino. Até então, eu atuava numa modalidade de ensino voltada para a educação básica, de certo, articulado ou não com a EJA, em algum momento, mas você trabalhar com produtores rurais, com agricultores familiares, na educação escolar indígena também, ela também vai te exigir outras nuances e outras reflexões, sabe? Então, essa Amazônia que a gente conversa, e o Amazonas que a gente conversa, é esse Amazonas, que ele é um urbano, mas também não é. É um que é do polo industrial, mas também que é da agricultura familiar. É aquele que o aluno está à noite no espaço escolar, mas aquele também que o aluno durante o dia está lá no seu quintal agroecológico, no seu sítio, fazendo a sua horta, fazendo a sua plantação. Então, é desse Amazonas todo que a gente está falando e que a gente vem vivenciando enquanto professores de educação, na parte de educação matemática, na parte de matemática, sabe? Integrada também a outras áreas do conhecimento. E aí, também, só para a gente dar seguimento, um outro ponto também que foi um ponto de ruptura para mim, foi quando eu começo a atuar nesse contexto amazônica associado à educação profissional técnica de nível médio. Porque aí eu não conseguia mais olhar pelo olhar da matemática. A gente também exigia aquela vinculação entre teorias e práticas, entre o conhecimento acadêmico e conhecimento prévio, entre aquilo que era um subsensor mesmo para aqueles alunos que estão lá, por exemplo, na educação escolar indígena. O que é aquele aluno que é trabalhador, né? E o que ele traz de conhecimento prévio? Qual é o contexto que ele vive? Onde o contexto dele se encontra com o meu? Será que o encontro do meu contexto com ele foi através da matemática apenas? O que eu aprendi com ele, o que ele aprende comigo? E é por isso que eu sempre falo que o melhor da Amazônia são as pessoas, sabe? Nós somos muitos, nós somos diversos aqui.
E o melhor da Amazônia é esse encontro, o encontro das pessoas, com as pessoas, é essa coexistência de todos nesse espaço. E uma coisa notável que eu ouço você dizer e fico pensando que tem assim muita potência é justamente repensar a matemática nesses contextos todos, né? E eu acho que isso vai na direção da gente problematizar algo que às vezes pode parecer uma ideia até um pouco intuitiva para muitos, mas que a gente vai desnaturalizando aos poucos, que é essa ideia da mesma matemática para todos, né? E se possível até no mesmo tempo, que parece bem estranho. Então, esse toque de sensibilidade que você vai dando a cada um dos contextos quando você conta, vai mostrando também que a matemática está inserida numa reflexão que você vai fazendo sobre, e agora você toca diretamente nisso, né, ao falar da dimensão técnica, da dimensão profissional, né, são outros os pontos de contato. Né, e aí queria que você comentasse um pouco como foi esse movimento de se perceber professora de matemática com uma matemática também em reflexão constante. Fica à Pois vontade. é, esse movimento de me perceber professora de matemática, e eu acho que, Júlio, o rompimento de me perceber professora de matemáticas. Eu acho que esse foi o principal rompimento que aconteceu comigo. E ele veio, eu consigo dizer para ti aonde que ele ocorre. Ele veio ocorrer justamente na minha pós-graduação. Eu precisei passar por esse processo de desconstruir matematicamente, não destruir o que eu tinha, mas uma desconstrução numa formação profissional para eu beber de outras fontes, né? E eu fico tão feliz quando você me permite aqui falar das matemáticas, porque é elas que vieram me transformando, sabe, numa ação docente. Quando eu começo a fazer pesquisas com educação escolar indígena, antes de fazer pesquisa com educação escolar indígena, educação profissional técnica, mas quando eu começo a falar, a pesquisar sobre, eu entrei num mundo de uma matemática com um caráter prático e um caráter aplicável que a escola regular ela não me trazia. A gente via um aspecto da subjetividade, sim. A gente via um aspecto da abstração na escola regular, mas quando eu começo a estudar e pesquisar na educação escolar indígena, eu fui presenciando outros aspectos matemáticos. Eu quero te dizer uma coisa e dizer para quem está nos acompanhando hoje o seguinte: eu falo com um pouco de vergonha o que eu vou te dizer agora, mas eu acho que as pessoas precisam saber e saber que é natural isso acontecer com você. No primeiro momento, quando eu comecei a pesquisar com educação, na educação escolar indígena, eu cheguei no meu orientador e eu falei assim: nossa, eles não sabem matemática. Eles não têm conhecimento de funções, eles não sabem regra de três, eles não sabem proporcionalidade. E por que eu te digo que eu falo isso com vergonha? Porque foi a minha primeira impressão e eu fui capaz de verbalizar isso. E hoje eu te digo com toda clareza: quem não conhecia as matemáticas era eu. Né? Então, a solidariedade do povo indígena, especialmente do povo sateremau, é a quem sou muito grata por ter me educado matematicamente nesse aspecto, enquanto professora de matemática, a solidariedade deles comigo e a paciência deles de me mostrar que existiam outras formas de matematizar o mundo, além daquela acadêmica e eurocêntrica que eu já tinha, foi fundamental na minha vida. E a partir daí, começa justamente a compor um leque de outras ações, outras atitudes e outras posturas, e a oportunidade de poder falar contigo aqui e te dizer, sim, Júlio, existem outras matemáticas, existem outras formas de linguagem matemática que são potentes e que para determinados espaços, e você falou bem, para determinados tempos e espaços, elas são efetivas sim naquele lugar. Ainda hoje eu conversava com uma turma que eu tenho de metodologia do ensino de matemática na graduação, lá no meu campus. Ainda hoje nós falávamos justamente sobre isso. Quantas metodologias eu preciso conhecer? Sabe, eu vou me assumir metodologicamente com uma vertente, eu tenho um perigo aí quando eu me assumo metodologicamente numa vertente, porque eu posso estar colocando todos os meus alunos dentro de um mesmo cesto. E a gente sabe que não é assim. Nós temos muitos cestos e muitas metodologias, muitas matemáticas e muitos olhares. Mas hoje eu me sinto à vontade, se segura para te dizer isso, porque matematicamente, enquanto docente, eu fui educada a partir da educação escolar indígena, sabe, num primeiro rompimento. E é muito especial te ouvir nesse sentido, porque acho que toca, né, a sensibilidade de muitas pessoas que foram trazendo isso para esse podcast, trazendo essa percepção sensível, trazendo a problemática de uma frase muito ouvida na EJA, que é algo como: eu sou bom da matemática da cabeça, mas não da matemática da caneta.
né, como se fossem duas distintas, e a habilidade que esse sujeito tem na marcenaria, né, muitas vezes não pudesse ser aproveitada porque se tratasse de um saber outro, né, que é menorizado mesmo. E quando a gente olha com sensibilidade nessa direção, a gente vê que os mesmos processos, né, de quantificação, de comparação, de mensuração, de inferência, né, todos esses processos estão constituindo essas outras atividades, né, tão criadoras, tão criativas. Recentemente eu participei de uma banca e um sujeito entrevistado pelo pesquisador dizia na constituição dos dados: nunca me perguntaram sobre a matemática lá da oficina, sobre as contas que a gente faz lá. A matemática da escola podia se interessar mais pela matemática de lá. E eu chamei a atenção para a potência que tem essa frase, né? Porque se trata de um sujeito que já está enunciando que ele sabe da existência dessas matemáticas, né, no plural, e que ele está reivindicando um espaço de diálogo, de conexão, de significados entre essas duas instâncias de produção de conhecimento matemático, né, tão legítimas. Quando a gente percebe uma regularidade ao longo da vida, né, muitas vezes são sujeitos que ainda não detêm a escrita da maneira como a gente, enfim, espera ou tem em termos, né, ideais, mas esses sujeitos sabem e conhecem o mundo e transitam, circulam. Então é muito especial te ouvir, né, independente de onde estejam os nossos interlocutores, porque mesmo para quem está num contexto urbano, né, e que não lida diretamente com estudantes indígenas, vai perceber que seus estudantes mobilizam saberes fazeres, né? Então é uma riqueza ter seu relato nessa direção. E quanto a pesquisa ajudou, né, nesse processo, que eu acho que é um movimento que a gente tem feito de encorajar professoras e professores a seguir pela carreira da pesquisa, percebendo, inclusive, essa dimensão inalienável do trabalho docente, né? Há 2 episódios atrás, a gente tinha, né, essa conversa orbitando em torno de como a pesquisa constitui a docência. E aí eu fico te ouvindo, né, falar e penso, mais um exemplo maravilhoso, né, dessa mesma constatação. Então, queria te ouvir, né, sobre os caminhos da pesquisa, né, você mencionou o seu momento no mestrado, né, se você quiser contar como foi essa constituição, fique à vontade. Tá, vou te contar, sim. Mas eu queria aproveitar, né, o teu comentário sobre essa questão da fundamentação da pesquisa, porque, por exemplo, a gente fala desse sujeito que está dizendo, olha, eu conheço outra forma de matematizar o mundo, e em algum momento parece que há alguns, pode aparentar, viu, que você está contando com uma boa vontade de um professor, talvez um professor que seja empático, sabe, eu não curto muito hoje dizer isso, porque não trata-se de caridade acadêmica. A gente está falando aqui de algo que está bem teorizado, a gente fala de algo que está dentro de políticas públicas, escritas, registradas e aprovadas pelos conselhos, seja o que for que rege a educação nesse país, e dizer assim, que a gente falar desse conceito da especificidade hoje é garantido, sim, por lei, isso vai estar nas diretrizes curriculares nacionais para a modalidade que você escolher, inclusive para a educação de jovens e adultos e pessoas idosas, e para além. Se a gente for pensar num campo teórico, por exemplo, vou trazer para ti aqui uma influência que eu tive a partir de leituras da minha pós-graduação, por exemplo, de Ausubel. Quando a gente fala dos conhecimentos prévios, quando a gente fala dos subsunsores, aonde estão os subsunsores do aluno da educação escolar indígena? Aonde estão os subsunsores do aluno do quilombola, do aluno da educação do campo, do aluno da educação de jovens e adultos? Quais são os conhecimentos prévios? Nós, professores, a gente tem se interessado pelos conhecimentos prévios desses alunos? E como esses conhecimentos prévios, como você falou, como o conhecimento matemático lá da oficina, que para Ausubel é um conhecimento prévio, está ancorado na estrutura daquele sujeito, sabe? Já está ancorado ali. Como aquele conhecimento que está ancorado pode ser potencialmente significativo para a produção de outros conhecimentos, novos conhecimentos, ou validação ainda daquele. Né? Então, eu acho que isso que você fala, essa voz que você compartilha com a gente, né? Dessas outras pessoas que estão nesses espaços, como, por exemplo, da oficina, como o trabalhador da construção civil, como o agricultor familiar, como o trabalhador do polo industrial, como a dona de casa que se desafia também vai à noite para a escola, né? Então, esses são conhecimentos, sim, que teoricamente estão ancorados. Não é caridade acadêmica você trazer isso, não é tua obrigação docente, sabe? Eu sei que a gente quer que você, como professor, arregace as mangas, se desafie também, não fique num sistema que é ainda um sistema de uma metodologia, abre aspas, né, com o tradicionalismo enquanto metodologia, você também fuja um pouco daquilo, mas dizer assim, seja forte, você também está amparado pela legislação, né, te permite.
E é um pouco disso, e isso a pós-graduação me ajudou também, já que a gente está falando, né, desse espaço da pós-graduação. E eu começo a trabalhar na pós-graduação, no mestrado, num programa que tratava justamente de educação, né, com ênfase em educação agrícola. Então, a minha pesquisa de mestrado foi com o povo Sateré-Maué, dentro do território mesmo indígena. A época que nós estávamos pesquisando com o Sateré-Maué, numa comunidade chamada Ilha Miquiles, uma região, eu gosto muito de falar, que é a terra indígena de Iramaral, sabe? Uma terra homologada já, e uma terra homologada, demarcada, numa região chamada Baixo Marau. Eu trabalhei na educação, no ensino fundamental, nas séries iniciais, no primeiro momento, e também acompanhei turmas de séries finais. Sabe o que eu descobri, Júlio, naquela época? Foram muitos rompimentos que eu tive, mas que ainda existia uma turma muito seriada nesse país. Tu acredita que eu não sabia disso? Eu não tinha essa noção de quanto as turmas muito seriadas estavam tão presentes no nosso território. E quando eu cheguei lá, essa comunidade é uma comunidade que ela fica um pouco isolada, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, a comunicação era feita por rádio ainda, tendo que atravessar o rio para uma comunidade vizinha, é mais ou menos esse contexto. Então, era uma comunidade um pouquinho distanciada da cidade, cerca de 2 horas e meia navegando por uma lancha rápida, que eu já te falei que aqui a gente não mede nada em quilômetro, né, por tempo de navegação. Então, numa lancha rápida, umas 2 horas e meia para chegar até essa comunidade, saindo do centro urbano ali de Maués, né, do interior. Saindo da sede do município, 2 horas e meia, chegando até essa comunidade. Então, nessa comunidade, foi quando eu me deparei mais uma vez com esse processo, onde turmas muito seriadas, então você tinha o mesmo professor ministrando aula para 5 séries escolares, né, vou dizer assim, usar esse termo para a gente entender mesmo, séries escolares, e ministrando aula de português, matemática, história, geografia, o mesmo professor. No primeiro momento, aquilo para mim já causou tamanha estranheza e um impacto que eu não sei nem te falar. Fui muito reflexiva para casa sobre aquilo. Até mesmo me perguntando, será que isso dá certo? Será que a gente só não está cumprindo mais uma etapa de legislação, entendeu? Será que isso é efetivo? Será que os alunos aprendem? Claro que tudo tem seus pontos positivos e pontos negativos quando a gente faz uma avaliação séria sobre isso, mas é onde eu fui surpreendida com a transdisciplinaridade. Foi a primeira experiência prática que eu tive de aprendizado, foi com um professor indígena, Sateré-Maué, e ele me ensinou o que é ser transdisciplinar. O termo, a ideia conceitual de transdisciplinaridade saiu do livro naquele momento, quando eu acompanhei por 15 dias aquele professor dentro do seu território. Não sei se vai dar tempo de a gente partilhar sobre isso, mas eu quero te contar. O professor escolheu naquela semana para trabalhar um tema com a gente. O tema da aula dele era Arumã. Você conhece o Arumã? Para você que está nos ouvindo, o Arumã, ele é uma fibra que ele é extraído lá da natureza, né? E essa fibra de Arumã, tecida, é o que forma as peneiras, os cestos, os abanos. Então, ela é uma fibra. Então, o professor escolheu para a aula o tema Arumã. Mas ele não disse que a aula era de português, de matemática, de história, geografia, não falou nada sobre isso. Em nenhum momento ele falava que hoje a aula é de matemática, hoje a aula é de ciências. Não. A aula é sobre Arumã. Então, num primeiro dia, em uma das atividades, nós tínhamos que ir até a floresta para coletar o Arumã. Então, ele pediu a ajuda dos pais, fomos em pequenas embarcações, canoas, né? Com motores pequenos, de baixa potência. Aqui na nossa região a gente chama de rabeta, viu? Não sei como é que vocês chamam na região de vocês, mas aqui são as rabetas. São motores de baixa potência. Então, nós navegamos ali por dentro do Rio Marau até chegar no lugar de floresta. E o professor dividiu a turma em pequenas equipes, pequenos grupos. Júlio, dentro da floresta, esses alunos saíram, se espalharam na floresta. Eu me desesperei. Professora da zona urbana, zero entendimento de deslocamento na floresta e tal. Eu falei, claro que eu me grudei com o professor, né? Porque se alguma coisa acontecesse, pelo menos eu estava colada no outro professor ali. Então, eles entraram na floresta e o objetivo era que os alunos fizessem a coleta do Arumã. Quando eles voltaram, a gente começou a ouvir alguns barulhos na floresta, eles começavam a friccionar galhos de uma planta específica, que eu não vou saber te lembrar o nome agora, dizer qual era essa planta. Eles friccionavam um som como se fosse um som de pássaro. E aí eles começaram a se comunicar com esse som
e de repente todos se encontraram de novo e trazendo as suas talas de arumã, sabe, os seus galhos. No primeiro momento, quando nós voltamos para a comunidade, eu perguntava do professor, o que é aquilo? Ele falou, professor, isso é aula de ciências. O aluno aprende sobre nosso tipo de vegetação. O aluno é conhecimento indígena porque ele aprende a se deslocar, ele está olhando para o movimento das nuvens, ele está olhando para a posição do sol. E mais, o aluno aprende a identificar o arumã, que é o arumã que ele chama de sesse, que é o arumã que é bom para o artesanato, como ele falou, e o arumã rugoso, que não serve. Então, identificação também dessas espécies, sabe? Além do deslocamento, conhecimento da floresta, conhecimento de fauna, flora, professora, isso é aula de ciências. Professora, nós nos deslocamos. Então, o aluno é capaz de, no deslocamento, conhecer sobre o seu rio, sobre o sentido do rio. Ele é capaz também de, a gente pode falar dos meios de transporte que nós utilizamos na nossa comunidade, e tudo isso é aula de ciências, é aula de geografia. Então, é como eu te falo, que nessa experiência me aproximando na pós-graduação, eu tive a oportunidade de ter contato com o aspecto transdisciplinar. E eu estou te contando de um momento de uma aula, porque teve uma outra que ele pediu que os seus alunos desenhassem o mapa do deslocamento da sua comunidade até o ponto de coleta. Nossa, você sabe que cada desenho daquele vai te produzir também um mapa ali, é uma questão cartesiana, uma questão conceitual, é uma questão social. Eles identificavam, inclusive, os seus vizinhos no decorrer daquele rio. Eles identificavam uma árvore que para mim era só uma árvore, mas eles identificavam, olha, ali tinha uma castanheira, ali tinha uma seringueira, sabe? Nessa região daqui dá muito peixe, nessa região aqui tem pouco peixe. Então, esse conhecimento sobre o seu espaço, e o professor falava que a gente tem aula de geografia. Num outro momento, ele beneficiou essa tala de arumã, ele chamou um artesão da comunidade para ensinar os seus alunos a tecer, né, fazer o arumã, tirar a fibra, extrair, e ele chamou de aula de arte e junto com a aula de matemática, porque ele disse assim, professora, se uma tala de arumã me dá 4 fibras, então quantas talas de arumã eu preciso para obter 12 fibras? Então, essa pergunta ele fazia para os seus alunos, e os alunos ali contando com essa tala de arumã. E em nenhum momento foi dito, hoje a aula é matemática, hoje é ciências, hoje é artes, hoje é história, não. Inclusive, ele contou sobre o mito do Arumã, para aquela etnia, de onde vinha, qual era a origem, do Arumã para aquela região, a origem, no caso, mitológica, né? E o professor falava sobre isso. Então, essa experiência, no contexto da educação escolar indígena, no contexto, eu não posso falar matemático, porque foi muito além para mim. E ele me educa muito e me formou muito nesse aspecto transdisciplinar. E aí eu me fiz depois respondendo aquela pergunta que eu tive no início. Será que essa turma multisseriada, isso aqui não é... Sabe se isso aqui dá certo? Bem, o professor ele faz o que dá naquele momento, é o que ele tem para trabalhar, e dentro da perspectiva do que ele tem ali, é o que ele faz, e ele faz bem. Não tem como a gente minimizar um trabalho de um professor assim, que está cuidando de 5 turmas ao mesmo tempo, dentro de um mesmo espaço, sabe? Então, a grandeza da educação escolar indígena, a grandeza do trabalho desses outros professores em outros espaços, além daquele que a gente conhece aqui, nossa, isso traz muito aprendizado para a gente, entendeu? Ai, desculpa, porque quando eu começo a falar... Imagina! Tenho certeza que quem está nos ouvindo está gostando muito, tanto quanto eu. Inclusive porque eu fiquei conectando com coisas que para mim são muito sensíveis. Uma delas é a dissertação de mestrado da Célia Chacriabá, em que ela trabalha desde o título, por uma educação territorialmente referenciada, com a ideia de amansar o giz. E de que para eles, né, na comunidade indígena, era muito estranha a maneira como a educação escolar indígena se colocava, em que desde o momento que a professora ou o professor entrava na sala e tomava na mão o giz, ela disparava a dizer conteúdos e coisas e escrever na lousa. Então ela cunha esse conceito que eu acho super rico, que é do amansar o giz, porque o giz ele precisa ser visto como um animal a ser amansado, porque se deixar ele controla, né? Na sua selvageria ele controla o professor, e a professora ele vai embora falando coisas que estão desconectadas do contexto, né, da vida diária dessas pessoas. E aí você vai contando uma experiência em que para mim parece que está muito integrado, né? Quer dizer, não é a formulação do olhar das disciplinas da escola que produz conhecimento, é a experiência real, concreta, né, situada, uma experiência que não é
simulada, né? Ela é feita desde o início com um propósito, e eu acho que isso tem uma dimensão muito especial, sobretudo para educar crianças e adolescentes, que é conectá-los à vivência real daquela situação, né? E os problemas que dela são, enfim, depreendidos, como esse exemplo que você dá do cálculo, né? Ele não é a intenção última da prática, mas ele aparece no meio dela e essa experiência promove as condições que os alunos precisam para aprender, né, e se desenvolver. Então, eu fiquei achando muito rico, não achei nenhum problema na sua fala, não. Muito pelo contrário. E eu queria te perguntar nessa direção, algo que me chamou a atenção na sua fala durante a mesa de abertura do Enem, em que você fala sobre o que cada um de nós traz, né, para essa conversa, para esse nosso encontro. E eu acho que cada professor e cada professora que tomar a sua fala como inspiração pode pensar na sua respectiva sala de aula, no seu respectivo território, que é uma palavra riquíssima que você trouxe também, né, o que cada um de nós está trazendo, né, para esse encontro que vai se materializar, enfim, em diversos contextos, como a gente tem falado desde o início, né, múltiplos, muito diferentes, muito singulares, e aí pensar sobre isso eu acho que nos convoca a uma sensibilidade adicional, a uma sensibilidade crítica, né, que não há como eu fazer meramente a prescrição acontecer, porque aquelas pessoas existem, elas estão interagindo, e de cada interação acontece, né, surge, emerge algo que pode ser muito potente. Então, eu queria te ouvir, né, sobre o que te motivou a essa fala, aspectos que você considerou importantes, né, porque para mim foi muito significativo te ouvir naquele espaço. Fica à vontade. Bom, sobre a nossa fala do Enem, eu queria te dizer o seguinte: eu fiquei alguns dias, sabe, pensando o que eu levo para uma conferência de abertura, para um encontro que, para a gente que é da educação matemática, o encontro nacional é muito além do que um evento científico. Realmente, ele é a perspectiva, é a esperança de encontros, né, e de reencontros. Então, o que eu levar para uma conferência de abertura? E quando falava, me pediram para falar sobre os desafios e as possibilidades de educação matemática na região amazônica, para mim era difícil falar de um lugar, uma Amazônia, um grupo de pessoas, porque as pessoas que eu conheço aqui, elas são muitas, nós somos muitos. Mas me levou a um lugar, quando eu refletia sobre isso, que foi justamente da minha prática profissional, da minha formação profissional, né? E do saber profissional do professor, que é justamente a reflexão que eu fiz: nossa, mas quantos professores de matemática eu preciso ter dentro de mim para dar conta de ensinar matemática na região amazônica? E aí eu me vi de frente a um desafio, e foi quando eu decidi, Júlio, escrever uma carta. Eu falei assim: eu vou escrever uma carta, porque número um, eu vou começar a chorar. Número dois, eu vou começar a ir para muitos lugares, igualmente esses rios que estão aqui, sabe? Vou para vários afluentes nessa hora. Eu falei: então eu vou escrever para sintetizar isso. Foi quando eu tive a ideia de escrever a carta aos participantes, né? E quando eu falava, quando a gente falava lá naquele dia, justamente de quais as fibras que te traz, o que você trouxe para compor essa peneira, e eu considerava a nossa prática docente como uma peneira, porque ela tem o ato, sim, de algumas coisas a gente deixa passar e outras ficam, né? É você saber que nem tudo que você está lendo, nem tudo que você encontra como teoria, talvez vá te constituir profissionalmente enquanto professor de matemática, constituir o teu saber profissional. Mas que tem coisas que ficam e vão te ajudar, sim, vão te mobilizar na ação, e dependendo do teu espaço. É um ponto. Muitas fibras me constituíram. Eu tive que aprender com o tempo que nada a gente faz sozinho, né? Eu tive que aprender que as teorias, seja teoria psicológica, seja uma teoria pedagógica, uma filosófica, uma epistemológica, elas estão aí para fundamentar o teu trabalho. E aqui eu quero me direcionar aos alunos da pós-graduação. Eu acho que esse rompimento, ele precisa ocorrer com a gente, de saber que as nossas ações, elas sim são ações fundamentadas, elas devem ser ações fundamentadas, porque muitos que nos antecederam lutaram por isso, lutaram para que você tivesse a oportunidade de chegar aqui no espaço, você hoje ter um trabalho de extensão num podcast, chegar a muitos mundos, a muitos lugares, falando sobre essa diversidade, sabe, dessas muitas formas de ensinar, falando sobre muitas metodologias, falando sobre os mais distintos sujeitos e as distintas práticas docentes, e considerando que todas têm, sim, aspectos exitosos, entendeu? Então, eu acho que até mesmo em respeito àquilo que muitos que nos antecederam lutaram, sabe, vieram desbravando,
A gente precisa ter práticas fundamentadas, reflexivas, seja ela teórica, de modo teórico, sabe? Mas também juntando com aquilo que a gente aprende com os nossos alunos. E é nesse momento dessa intersecção entre os saberes ancestrais que estão enraizados em cada etnia, em cada povo, em cada grupo, seja ele étnico ou não, e os saberes acadêmicos, é que a gente deve promover os nossos encontros. E aí vão surgir matemáticas, vão surgir outras ciências, vão surgir outros pensamentos, e isso vai ficando rico, vai ficando forte, vai fortalecendo a identidade. Eu não preciso ser indígena, eu não sou uma mulher indígena, mas eu preciso, na minha ação docente, permitir que o meu aluno indígena coexista e exista naquele espaço. Eu não sou agricultora familiar, mas eu preciso permitir saber que aquele meu aluno aprendeu com o avô, com o bisavô dele, possa coexistir na minha sala de aula. Seja via geometria, seja via aritmética ou não, seja a partir do conhecimento que ele traz de um modo ancestral, eu tenho que permitir que isso coexista, sabe? Eu talvez não preciso ser, mas eu preciso permitir que o meu aluno possa ser o que ele é. Ele não vai ser a minha matemática, sabe? Ele tem que ser o que ele traz. E de um modo que eu posso contribuir nessa articulação, nessa interlocução entre o conhecimento, que é um conhecimento ancestral, um conhecimento enraizado culturalmente ou não, que tem uma historicidade ou não, e o conhecimento acadêmico, que eu acho que é o nosso desafio docente. Então, quais são as fibras que a gente traz? É saber também que você bebe de muitas fontes, mas que nem todas elas vão atender aquele público que está ali. Por isso, a tua peneira pedagógica tem que estar em ação. Qual ou quais metodologias ou teorias para esse espaço e para esse público funcionam bem? Sabe, eu tenho uma turma no ensino médio, numa turma regular. Então, são meninos que têm outros sonhos, são meninos que desejam passar no vestibular, são meninos que esperam que eu ministre o maior número de conteúdos matemáticos possíveis, porque eles querem fazer um bom vestibular. A minha peneira com eles é uma. Mas eu também tenho alunos de ensino médio da educação escolar indígena que querem a oportunidade de articular isso e ascender abre aspas, a um mercado de trabalho, né, e ter a oportunidade, né, de ter outros espaços para, como eles chamam, professor, eu quero melhorar de vida através de uma formação, a palavra deles, né? Então, para eles, a escola é esse sinônimo de melhorar de vida. Assim como eu tenho alunos que queriam formar uma cooperativa de produtores e precisavam de conhecimentos matemáticos para escrever o projeto, para submeter para o Ministério Público, como, por exemplo, tabulação, estatística, percentual, coisas da matemática, e eles precisavam daquele conhecimento. Então, a aula foi articulada para que eles pudessem formar a cooperativa, e hoje são alunos que fornecem na merenda escolar. Você está entendendo? Então, quais são as fibras que eu trago? Vai depender, e os sujeitos que estão conosco na escola é que vão dizer que fibras, professora, você pode utilizar. Agora, a gente se desafia, porque se a gente se mantém naquela mesma caixinha, as suas fibras elas não vão ser mobilizadas. Aí eu te pergunto, quais são as fibras que você teria para oferecer para o seu aluno também? Né? Nós estamos em constante mobilização conceitual, teórica ou não. Mas eu acho que quando a gente vive o sujeito estudante, o sujeito aluno, isso fica bem legal, sabe? Dá um sentido também para a nossa ação. A primeira palavra que eu escrevi te ouvindo dizer foi justamente sentido. E aí você termina com ela já me deixando ótimo gancho para retomar, né, essa perspectiva de que o sentido se constrói, né, e ele é muito humano nesse sentido, de que você precisa se colocar no diálogo, né, efetivamente freiriano, que não é de um para outro. Então não se trata do professor ou da professora emitir comunicados na forma de conteúdos, porque a forma como isso chega é altamente artificial, né? Mas como a gente faz com que essas redes se potencializem a partir das questões, das indagações, toda pergunta, né, sobre o mundo, toda dúvida, todo sonho, toda angústia pode ser mobilizada em busca de um conhecimento ou de muitos conhecimentos, né? Como a experiência que você teve, né, maravilhosa. Então, acho que
ir até a floresta, né, com este grupo, ver a maneira como eles se organizam, como eles têm técnicas e procedimentos próprios de comunicação lá, como isso funciona, né, e como isso dá seguimento a uma série de indagações e curiosidades que são próprias daquela experiência, acho que é uma ilustração muito boa, porque nos coloca a pensar que aquilo que a gente traz não pode estar 100% pronto. Né? Aquilo que a gente traz se dá e se constrói também nesse encontro. Acho que é bastante freiriano, né? Essa ideia de que é no encontro que a gente dá significado, dá sentidos, né? E aí você está nos alertando para isso de uma maneira muito sensível. Darlane, para a gente te ouvir nesses minutos finais, eu queria te deixar muito à vontade para fazer considerações. Normalmente eu peço que os professores comentem, né, algumas que podem ser do âmbito das preocupações, outras que podem ser do âmbito do sonho, dos desejos para a docência no nosso país, para essa multiplicidade de contextos, trajetórias que a gente tem conhecido por meio do podcast, a qual a sua se acrescenta, e te deixar muito à vontade, né, para fazer essa reflexão final conosco. Ai, você pegou num ponto agora que eu vou ficar pensando aqui antes de listar, né? Quais são esses desejos, os anseios? Mas sabe, Júlio, uma coisa que me preocupa muito é ainda a formação inicial dos nossos novos professores de matemática. É um lugar que eu tenho atuado enquanto formadora de professores e eu vejo na fala dos alunos que estão a partir do estágio, dos programas de iniciação à docência, como que os aspectos, ainda os aspectos matemáticos, os aspectos pedagógicos, eu vejo com um pouco de retrocesso, isso tem me preocupado bastante, sabe? Então, o que eu tenho hoje como anseio é que os nossos professores de matemática que estão nesse processo de formação inicial consigam brevemente fazer esse rompimento, ainda esse rompimento um pouco mais eurocentrista. Nós vivemos uma era de índices, uma era de avaliações em larga escala, uma era onde os nossos alunos eles estão ali, são números. E quando a gente vai para espaços escolares, seja aqueles os espaços escolares mesmos, da massa da sociedade, esses índices não têm refletido o que os nossos alunos precisam. Então, essa é uma preocupação, né, que eu tenho. Um desejo, um sonho, sabe? Eu desejo muito que os nossos alunos de todos os contextos, de todas as modalidades, consigam passar por processos de verticalização que respeitem ainda as suas especificidades. Eu desejo que o meu aluno, seja ele quilombola, por exemplo, que ele não necessite sair da sua comunidade, se ele assim não quiser, para ter um processo de escolarização. Parece pouco, mas diante de inúmeras problemáticas que os nossos alunos relatam nesse movimento de saída das suas comunidades, de distanciamento das suas famílias em busca de um processo de escolarização formal, o quanto isso influencia com coisas negativas na formação psicológica, social, na composição familiar desses alunos, é algo que me traz angústia. Então, assim, o meu desejo é que eles consigam, sabe? Consigam chegar no seu processo de verticalização, ainda respeitando e refletindo sobre o seu espaço, se assim ele quiser. Também, se ele não quiser, que ele também consiga buscar outros espaços. Eu acho que essa liberdade, a partir do processo de educação, é quase utópica, mas eu não vejo como sendo impossível, entendeu? É o que eu desejo para todos. Sabe, Júlio, dia, eu estava ministrando uma aula com uma turma, e ainda com uma turma Sapere Maué no início, mas já em outra modalidade de ensino, eu ministrando e não eu como observadora, eu era professora, e eles me contaram que tudo que eles conhecem, têm conhecimento, os seus ancestrais falavam que vinha de um lugar sagrado chamado Nu Soken. O Nu Soken, ele fazendo uma tradução, Nu quer dizer pedras, e Soken é como se fosse o paraíso, é o lugar das pedras. Para eles é o lugar onde as pedras falam, que é um lugar que existe dentro da floresta, território desse povo demarcado. Esse lugar existe, eles relatam que existe o lugar das pedras. Ora, se o lugar das pedras existe, se para eles tudo foi dado no formato de pedra, se Nu quer dizer pedra, e eu trabalho com matemática, trabalho com cálculo, e cálculo quer dizer pedra, então a minha matemática também está no não sei o quê. Então, acho que o maior desejo é que os meus alunos encontrem o seu não sei o quê onde eles estiverem, sabe? Que esse significado da matemática venha, sim, como um lugar conhecível, um lugar
que eles se reconhecem matematicamente também. Que especial. Muito, muito obrigado, Darlene, pela sua sensibilidade. Isso atinge, né, algo que foi, né, sonhado, planejado por mim, pelos meus estudantes que te ouviram durante o Enem também, né, uma vontade de prolongar essa nossa conversa, e eu sinto, né, fortemente esse desejo que sua voz chegue a muitos corações que estejam abertos para, né, fazer essa reflexão conosco, porque eu acho que se a gente toca esses corações com sensibilidade, todo mundo vai perceber que é muito pouco aquilo que está sendo pedido, né? Que isso que você está chamando de liberdade nesses processos de verticalização é pouco, né? A gente está falando da dignidade, da existência de alternativas possíveis, porque algumas alternativas existem, mas não são concretas. Se para percorrer esse caminho é tão difícil e existem tantos obstáculos, né? Então são alternativas aparentes. Eu te ouço e penso o que a Darlene está dizendo é um pedido de alternativas concretas, né, possíveis, sonhos possíveis, né, como dizia o Paulo Freire na sua pedagogia. E por isso eu fico muito grato de você ter cedido esse tempo conosco. Quero te agradecer, desejar uma ótima semana a todos que nos escutam e mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Fiquem conosco.